de se assistir, mas acho que faltou alguma coisa, hein? Acho que faltou alguma coisa nessa partida. Mas quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, 1-1 no Allianz Parque, jogo bem movimentado. Vini Sampaio, você tava um pouco alucinado aí de bebidas Isso, alcoólicas aí cara. durante esse jogo, né? Pelo que eu fiquei Tava, sabendo. Mas eu tava quero saber. só vendo o jogo, pô. Tava só vendo o jogo, né? Eu quero Papo saber o que reto. você achou do jogo, como foi Eu pra só você parei esse pra jogo. assistir. Parou pra assistir, então conta aí pra gente sua visão desse jogo. Um bom jogo, né? Cara, bom jogo lá e cá, dois times que já se conhecem, muitos confrontos, Muitos, né? muitos confrontos. Muitos confrontos, Supercopa do Brasil, brasileiro aí disputando desde 2016, o Flamengo e o Palmeiras sempre brigam ali na parte de cima e tal. E são clubes que são rivais já, né? Já, praticamente são rivais Rivalidade. declarados Desde aí. 2016 ali. Desde a época do Cheirinho e tal, até a final da Libertadores, Supercopa do É. Brasil, entre outras coisas e tal. Eu sabia que ia ser um jogo de lá e cá, seria um jogo pegado. E realmente foi um jogo digno de, tipo assim, de que times que estão brigando pela parte de cima da tabela. Realmente. Só que eu achei que na hora do gol do Palmeiras teve uma falhinha, né? Não tem jeito. Eu achei que o Wesley, Fabrício e o Bruno ali bateram cabeça na hora do cruzamento e tal, e a bola sobrou livre pro Dudu fazer o gol. Você travou? Ou tu falou de sacanagem? Não, falei de sacanagem, pô. Ah, tá. Tipo, eu jurei que tinha travado, moleque. Flamengo saiu atrás do placar e Thiago Maia deu depois mole também. deu mole, mas Ah, tipo assim, mas aí Thiago a Maia, água é molhada e o céu é azul, né? Thiago Maia. Thiago Maia deu mole, o Fabrício Bruno e o Wesley também na hora da rebatida, bateram cabeça os dois ali. Foi uma falha defensiva do Flamengo e tal, que não pode aparecer em jogos grandes como esse, tem que ter atenção total. E o Flamengo chega ao empate com o gol do Arrascaeta de cabeça, passe lindo do Everton Ribeiro, lindo mesmo, tipo, o Flamengo sofreu a falta, teve a vantagem, ele aproveitou muito bem a vantagem, já que a zaga do Palmeiras deu uma parada, ele já caiu pelo lado direito, passe lindo pro Arrascaeta e gol de cabeça, cara. E o que ficou muito explícito de indignação da parte dos torcedores do Fla foi o Sampaoli não ter entrado com força total com os principais Sim, jogadores. sim. Entendeu? E eu queria saber de vocês, rapaziada. O que vocês acharam desse jogo? Vocês acharam que o São Paulo fez certo em dar aquela famosa poupada? Eu, na minha opinião, se é pra você poupar o Arrascaeta, começa com ele jogando e tira ele no segundo tempo. Porque aí ele consegue decidir, consegue fazer parte ali das funções ofensivas do Flamengo no começo. Poderia chegar até com mais perigo o Flamengo em algumas oportunidades, já que o Arrascaeta, em relação a passe, é algo absurdo. Ele acha bem os atletas dentro da grande e pequena área. Então, eu queria saber a opinião de vocês. A minha opinião é essa, eu Então, quero saber a tua, LF. cara, então, é uma opinião que eu até conversei que eu tava vendo o jogo lá, do seguinte, poupou o Arrascaeta, certo? Primeiro tempo. O Flamengo começou o jogo perdendo. Poupou o cara, vai ter que colocar ele no segundo tempo pra jogar dobrado, porque vai ter que buscar a virada. Então, o Exatamente. cara não vai se esforçar mais do que ele entrar normal na partida, que ele vai ter que entrar para correr atrás do placar, com o Palmeiras marcando firme, porque já tá ganhando, então vai se fechar, ele vai ter que correr o dobro, vai ter que buscar a virada. Então, qual o sentido de poupar ele numa partida dessa, sabe? Tudo bem que tem um jogaço importante, quarta-feira, Copa do Brasil, mas, cara, Fla-Flu. tem o Fla-Flu depois, mas eu acho que esse jogo contra o Palmeiras era o mais importante do momento. Pô, um jogo desse grande, com duas equipes que vão brigar pelo título. Então, eu acho que fez errado em poupar o Arrascaeta. Ou então, pelo menos, botava o Everton Ribeiro, que também entrou depois, sabe? Entrou depois Coloca também. um e depois alterna, então, porque não dá pra tirar os dois do time. Você vê que o Flamengo cai muito. Cara, Cai muito o rendimento desde sem os dois. 2019, né, cara? Desde Claro, 2019, quando claro. você tira os dois, a gente tem como exemplo, tipo assim, a última vez assim que eu lembro foi quando o Jorge Jesus, na final do Mundial, tirou os dois e aí o time do Flamengo morreu, tá ligado? Morreu. Nem quero lembrar desse dia. Vamos seguir aqui o assunto. Mas, pô, o Arrascaeta, eu até deixei isso aqui na minha pauta, que o Flamengo tem uma dependência enorme do Arrascaeta para fazer bons jogos. Sem o Arrascaeta, você fica muito difícil o Flamengo jogar bem. Precisa muito dele, do Everton Ribeiro também, mas acho que mais do Arrascaeta. Tanto é que a gente colocou ele como destaque da partida porque ele entrou e mudou o jogo. O Realmente Flamengo, foi. no primeiro tempo, o Flamengo não jogou. O Palmeiras dominou a partida, teve diversas chances até de abrir o placar antes e depois de ampliar naquele jogo forte do Palmeiras, de Teve até um cruzamento. gol anulado, né? Teve gol anulado no segundo tempo.
Mas aí no primeiro tempo, cara, aquele cruzamento, chuva de cruzamento do Palmeiras, irmão. A jogada mais forte deles é essa. Um time muito forte. Um time muito forte. É chato jogar contra o Palmeiras. O Flamengo conseguiu criar pouquíssimas chances. Teve uma no primeiro tempo que o Cebolinha perdeu um gol, irmão. Caramba. Pegou um rebote ali no chute do Pedro. O Cebolinha chutou pra fora. Foi a melhor chance do Flamengo na primeira etapa. E, cara, no segundo tempo o Flamengo consegue empatar, mas também perde muitas chances. Eu sinto que ficou com um gostinho assim de que o Flamengo poderia ter virado a partida. O Flamengo teve chance de virar a partida, teve um lance que o Everton Ribeiro saiu no contra-ataque. Se ele dá o passe na hora certa, ali um pouco antes, ele segurou muito. Foi mesmo. E estava saindo cara a cara o Ayrton Lucas. Mas, cara, o Flamengo poderia ter sim empatado essa partida, virado essa partida e ter conquistado mais 3 pontos e não deixar o Botafogo disparar tanto como disparou. Que agora o Flamengo tem também lados negativos dessa partida. O Bruno Henrique saiu lesionado e, cara, aparentemente foi feio. Foi muito feio o lance. Foi sem querer, mas foi muito feio. Eu não sei se vocês acham que merecia uma expulsão ali. Já teve lances até menos graves que esse, menos feios, que os jogadores foram expulsos. Mas aparentemente não foi uma lesão tão grave assim no Bruno Henrique. Ele vai passar só por Foi estiramento, né? Estiramento É. do ligamento. Vai ficar um tempinho fora, acho que cerca de 15 dias, pelo que eu vi. Cerca de 15 dias para se recuperar. Cara, um baque isso, porque o Bruno Henrique tava vindo muito bem. A gente parecia que ia ter o Bruno Henrique voando aí nas próximas partidas e se lesiona. Mas acontece, é do futebol. Teve também um pênalti não marcado pro Flamengo, que na minha opinião foi pênalti claríssimo. Eu ia falar sobre isso. Foi um pênalti claríssimo. Pegaram até um lance na internet de um jogo Palmeiras e Grêmio e desse jogo. Tipo assim, que foi literalmente a mesma coisa. Cara, Literalmente, tipo assim, a mesma coisa. Braço empurrando um pouco atrás na parte do ombro aqui, né? Porque aqui, se tá aqui do lado é ombro, tá aqui, filho, já é costas e tal. Foi literalmente o mesmo lance e o juiz deu pênalti pro Palmeiras e agora... E é aquela parada, né? A gente tá aqui, eu sou vascaíno, todo mundo sabe, só que eu tô em defesa do futebol carioca. Se fosse ao contrário, irmão, estavam fazendo... Abel Ferreira invadiu o campo, pô. O Abel Ferreira invadiu o campo, ia dar tapa na cara de Sistema jornalista, Esquece. ia dar tapa na cara de jornalista, a torcida do Palmeiras ia pra frente lá da CBF fazer protesto. Então, Não, é tipo, aquele meme, né? Abriram as portas da coitada Holândia. Exato, e tipo, É. no dos outros é refresco, né? Aí agora quando... Mas, E enfim. tipo assim, esse é literalmente um lance que a gente vê e fica explícito que não existe time favorecido, tá ligado? Uma hora ou outra Não seu existe time vai ser... critério. Uma hora ou outra seu time vai ser favorecido, uma hora ou outra seu time vai ser prejudicado. Isso não é porque Concordo. o árbitro é flamenguista, o árbitro é palmeirense, o árbitro é tricolor, não. Não. É porque a arbitragem do Brasil ela é amadora. Literalmente Porque o amadora. árbitro é ruim. Exato. Não é porque o árbitro tá favorecendo o Palmeiras, o Flamengo. Não, não é nesse sentido. É porque a arbitragem do Brasil, ela é horrível, ela é ruim, não é profissionalizada, entendeu? Qualquer um que eu digo não, tem que ter uma especialização e tal, mas tipo assim, Deu pra entender o que você dizer. não é profissionalizada. Então, tipo, acaba se tornando uma várzea. Literalmente uma várzea. E a gente, no brasileiro, a gente tem alguns erros e tal, que a gente acaba vendo, mas isso fica mais explícito ainda nos campeonatos estaduais. Que aí o critério é um pouco abaixo do brasileiro, e aí você vê explicitamente o quão a arbitragem do Brasil é ruim. Sim, perfeito. E antes de dar a palavra aqui pro Arthur, vou ler uns comentários da galera. Boa. Pô, a galera tá presente aí na live. Vamos deixando aquele like, compartilhando, como sempre. Beijo, rapaziada. Ó, o Luiz Felipe Medeiros chegou aqui, ó. Segue o vice, ele já disparou, botafoguense. Abraço, Luiz Felipe. Ele joga. Ele botou Palmeiras versus Flamengo, palpitei empate. Eu lembro, você comentou que foi empate. Eu lembro que eu palpitei, acho que vitória do Flamengo. Eu palpitei empate também, hein? O Vini Só que botou empate. Eu acho que nós dois palpite- botamos vitória. eu Aí você palpitei botou empate. 2x2, Vini, não? Não lembro. Eu botei 2x2, botei 2x2. E ó, Eu acho Thiago que o Maia. Vini botou 2x2, eu botei 2x1 e você botou 1x0. Isso aí. Foi. Acho que foi isso, acho que foi algo assim. Comentário. Thiago Maia é um pesadelo, concordo. O Lucas Almeida Lucão. Palmeiras não matou o jogo, Arrascaeta e BH entraram e mudaram tudo. Empate justo. Foi justo. Quem atrapalha mais o Flamengo? Everton Cebolinha ou Thiago Maia? Cara, o Cebolinha tá foda. Essa briga aí tá sinistra, Tá hein, difícil. mano. Mas eu acho que nessa partida o Thiago Maia comprometeu mais que o Cebolinha. Nesse Pô, lance ali. e aquele gol do Cebolinha? Que Cebolinha, na minha opinião, é um gol perdido, mano. Cebolinha? A bola veio a feição pra ele, jogou a Pô, bola lá cara, na casa do chapéu. Eu acho que tava filho. meio fechado ali, mas acho que se ele chega com mais calma, talvez teria feito o gol. Ó, Maurício, a jogada não foi violenta. O problema é que caiu de uma maneira toda errada. Maurício, concordo.
e o Ângelo Gonçalves. Boa noite, Ângelo de Paracambi. Abraço, Ângelo de Paracambi, tamo junto. Ângelo. Ele colocou Até que foi mais. muito pênalti, concordo também. E o Lucão, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Também concordo De com fato. você, Lucão. Mas, ó, 10 pessoas aqui assistindo, galera, vendendo aquele like, É. compartilhando. Ó, se todo mundo tiver 10 pessoas aqui, pô, mandar pra galera, pô, se inscreve lá no canal dos moleques. Pô, vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito mesmo. Vou agradecer muito. O Queremos número chegar a de 200 inscritos, o inscritos. número de inscritos está crescendo, tá? Se eu não me Tá engano, na última crescendo. live a gente fechou em 163, não foi isso? E Foi, agora foi. já tá 166. Mas é isso Perfeito. aí. Ó, Ah, a Marina Marina compartilhou. sempre Abraço, aparecendo. Marina. Abraço, Cara, a Marina. Marina, eu acho Beijo, impressionante que ela aparece sempre nos momentos chaves, velho. Parece que ela tá Sempre, até, cara. tipo, Parece que sabe? mas ela tá Bizarro. assistindo, né, É, tá cara? Ela, assistindo, pô, claro. deu um Beijo, time Marina, né? perfeito. Beijo, Marina. E, ó, Arthur, quero saber de você agora o que você achou do Então, jogo. Deixei você pro final. Fala aí. beleza, olha só. Eu concordo com tudo que vocês falaram até o momento. E acabou. Próximo Vamos assunto. falar sobre o Fluminense? Não, sacanagem. Cara, é o seguinte, eu acho que empatar fora de casa contra o Palmeiras é um resultado muito bom. A gente já falou aqui vários momentos que o Palmeiras era talvez o melhor time do Brasil, o time mais constante, Abel Ferreira com um trabalho excelente, um time muito bem postado. Beleza. Só que eu acho que essa narrativa de empatar dentro do Allianz Parque depende da forma de como o empate vem. E eu acho que, especificamente nessa partida, esse não é o caso. Empatar fora de casa, eu acho que pro Flamengo não foi bom. Eu acho que tem um motivo que eu falei muito, bati muito nessa tecla durante o último programa, que é a inconstância do Flamengo. E eu terminei o meu argumento no último programa falando assim, o Flamengo, eu lembro que eu até, tava eu e o Vini conversando nessa hora, eu falei assim, às vezes o Flamengo consegue ser inconstante no próprio jogo. Ele Sim. vai muito bem em um tempo e vai péssimo no outro. E foi isso que a gente viu nessa partida. Foi mesmo. Tem essa questão do São Paulo ele ter poupado, não ter poupado. Eu vi, se eu não me engano, ele falou na entrevista que ele entrou com essa escalação diferente porque ele achou que os laterais do Palmeiras iam atacar de uma forma, só que ele foi surpreendido e, no caso, a escalação do Luiz Araújo e do Cebolinha não surtiram efeito. E o Flamengo não existiu no primeiro tempo. Se eu tivesse que usar um substantivo para definir o primeiro tempo do Flamengo, é fraco. O time do Flamengo foi fraco no primeiro tempo. Essa é a palavra que melhor define o Flamengo, porque o Flamengo simplesmente não existiu. E aí entra Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que mudam a partida de uma forma absurda. E o LF, ele disse muito bem, eu ia até falar isso, eu não entendo por que as pessoas ainda não entenderam que tirar Everton Ribeiro e Arrascaeta deixa o time completamente desbalanceado. A gente viu isso no final do Mundial, a gente já viu isso em diversas outras oportunidades, que o Flamengo, quando não tem um criador de ofício, mesmo que o Everton Ribeiro não seja da mesma característica que o Arrascaeta, mas quando o Flamengo não tem esse cara pensante no meio, ou pelo menos no último terço do campo, o time não consegue criar. O Gerson não é esse cara de criação. O Gerson não vai criar jogadas com a mesma qualidade que o Arrascaeta ou que o Everton Ribeiro. O Thiago Maia não é esse cara. O Luiz Araújo não é. O Cebolinha, o Pedro, e etc, etc, etc. E eu acho que essa talvez hoje seja a principal deficiência quando a gente fala de elenco do Flamengo. Porque a gente sempre bate nessa tecla, né? O Flamengo tem talvez o melhor elenco das Américas. O Flamengo com os reforços vai ter o melhor elenco, que não sei o quê. Tem até um corte no Esportes Arena sobre isso. Mas eu acho que essa função de reserva do Arrascaeta ainda é uma deficiência do Flamengo. Porque talvez a gente tenha ali no elenco o Everton Ribeiro que possa fazer essa função e acabou. E acabou. Exato. E aí, e se em um momento o Arrascaeta tiver suspenso e o Everton Ribeiro se machuca? E se acontecer algum outro caso que os dois não puderem Não, jogar e desde juntos? 2020 a torcida do Flamengo pede um reserva para o Arrascaeta e até hoje a diretoria não conseguiu trazer ninguém. E tem E aí, uma característica parecida com a dele, que ser igual a ele não vai ter. não vai ter, não vai ter. Mas aí fica muito nítido a diferença do time quando o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Bruno Henrique entram, porque os três, por mais que sejam jogadores muito distintos, eles são parecidos. Porque Se eles encaixam. criam. Eles se encaixam e eles criam, independente da maneira que eles criam. O Bruno Henrique pode criar pela ponta, ele pode trazer por dentro, ele pode passar a bola, ele cria. O Everton Ribeiro, entrou e mudou a partida do Flamengo. Ele cria. E o Arrascaeta, quando ele tem a bola no pé, ele é genial, ele é craque, ele cria. Se você não tem três jogadores com essa capacidade dentro de campo, se você não tem às vezes um, o Flamengo inexiste. E é isso que a gente tem que entender. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, e que eu fiz na última live, vou fazer de novo, será que o Flamengo vai conseguir superar os desafios
com essa inconstância, porque agora a gente vai ter o Flamengo jogando fora de casa pela Copa do Brasil. 2-1 aqui, vai lá na Arena da Baixada enfrentar o CAP. Depois tem jogos da Libertadores em agosto, que vai decidir fora de casa, porque se classificou em segundo no grupo. Como que o Flamengo vai conseguir lidar com isso, sendo que joga bem uma partida e joga mal outra? Às vezes joga bem e mal dentro da mesma partida. Eu tava vendo um vídeo hoje sobre o Flamengo, eu peço até desculpa porque eu não lembro quem fez esse vídeo. Eu vou até pesquisar aqui quando eu passar a palavra para vocês, e se eu achar eu deixo aqui o crédito nos comentários, tá? Mas eu vi o cara falando o seguinte: o Flamengo ele é um sistema e ele não pode ficar refém da entropia. O que é entropia? Entropia é a tendência do universo ao caos. O Flamengo não pode ficar refém do caos a todo momento. O Flamengo, e aí quando eu falo Flamengo, eu falo a organização, não falo o time. A organização do Flamengo tem que trabalhar até não errar mais. Não é trabalhar até acertar uma vez. Acertou uma vez é exceção se você continua errando. O Flamengo tem que se organizar para acertar sempre. E hoje, infelizmente, não é isso que o time vem fazendo. A gente tem diversos exemplos em diversas áreas, seja com escolhas de treinadores, seja com contratações que deram errado, seja com planejamento de temporada que deu errado e que no meio da temporada dá certo, porque, enfim, acaba acontecendo. Tá sendo Mas assim, hoje né, nos últimos anos. é como vem sendo, o Flamengo vem sendo refém da entropia, tudo leva ao caos. Só que o time acaba encontrando atalhos para vencer o caos. Até quando isso vai acontecer? Até quando a Arrascaeta vai entrar e vai mudar o jogo? Até quando o Gabigol vai achar 2 gols nos últimos minutos no final de Libertadores? Isso a gente tá falando 2019, agora 2023, 2024 batendo na porta. Então o Flamengo, ele tem que entender o momento que ele tá na temporada e pensar, cara, será que com essa inconstância que o time tá tendo, eu vou conseguir chegar longe? A gente infelizmente não tem essa resposta. A gente hoje não sabe dizer até onde o Flamengo pode chegar, porque o Flamengo no ápice da temporada consegue entregar jogos excelentes. Mas o Flamengo, em momentos ruins, entrega jogos patéticos, como aquele jogo contra o Santos e aquele jogo contra o Bragantino, que coincidentemente foram na sequência, né? Então essa é a pergunta que eu deixo pra vocês aqui, eu quero deixar vocês falarem mais, enquanto eu até procuro aqui quem disse isso sobre o vídeo, até onde o Flamengo pode chegar com toda essa inconstância na temporada. Não, perfeito. É. Cara, Comentário aí do Maurício. lê aí, lê aí. Mas vou te falar, eu acho que o Sampaoli não tá sendo maluco na escalação. Ele tá explicando bem e são alterações que fazem sentido. Tem até uma aspa, depois o Sampaoli assumiu que errou, tá? Na coletiva de imprensa ele falou, aqui ó, a equipe estava apagada no primeiro tempo, confusa, superada. Conversamos no intervalo e colocamos o Ribeiro para mudar o cenário. O Mas, plano ó, inicial não funcionou, mas arranjamos uma solução melhor. é a segunda partida que isso acontece, então, pô, isso não pode acontecer. É a segunda Exato, partida que ele consegue corrigir o time volta bem no segundo tempo. Mas e quando não der certo? Uma hora não vai É dar isso. certo. exato. O time já tem que entrar bem na partida. Não tem isso. Já fez o primeiro tempo bom, o segundo. Já aconteceu muito isso no Flamengo, inclusive esse ano. Faz o primeiro tempo excelente, o segundo tempo muito abaixo. Agora tá sendo ao contrário, mudou. Faz o primeiro tempo horrível, vai corrige no segundo e joga bem. Pô, Até porque, tipo, foi o que eu falei, né? Eu prefiro entrar com eles, com os jogadores mais experientes e que já são os principais nomes do Flamengo, logo no começo. E aí, conforme a partida vai passando, você coloca o Vitor Hugo, entendeu? Você coloca o Bruno Henrique. O Bruno Henrique poderia vir do banco de reserva, não tinha problema nenhum. Você colocava o Luiz Araújo e tal, que entrou bem na partida contra o Atlético Paranaense. Jogadores desse tipo. Agora você, como o Arthur disse, ir na base do desespero, precisando do resultado, e você coloca, vai BH, vai Everton Ribeiro, vai, pelo amor de Deus, empata esse jogo ou ganha e tal. Então, tipo, eu acho que foda. não é assim que deve funcionar. Na base do desespero, até porque o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo plantel que tem, não precisa agir dessa maneira, entendeu? Eu acho que tem como fazer as coisas com muito mais calma e com muito mais planejamento. Só que aí vem um comentário do Maurício também, mas a diretoria é incompetente também, né? Ninguém ali é profissional. Inclusive, tu falou de jogadores. Chegou o Alan, já deve estrear, tem tudo pra Apresentado estrear hoje. já apresentado. E tá saindo o Arthur Vidal, né? Do Tava nada. bem- Do Do Neida. nada, do Neida, Arthur Vidal indo pro Atlético Cara, Paranaense. me pegou de surpresa essa notícia. Não, Muita coisa. não teve nem especulação, foi do nada, a notícia já veio, pum, Vidal tá no Atlético Paranaense até o final do ano. O bom é que ele não Mas- vai precisar mudar o moicano, né? Continua preto e vermelho. Cara, bom pro Flamengo, porque paga um salário astronômico pra ele e não tava sendo aproveitado. Vou te falar, cara, pra mim, pra dar a minha opinião, foi uma passagem desastrosa do Vidal no Flamengo, Pô, tu decepcionante. acha? Eu não acho não, Acho. cara. Eu acho que ele veio com
com uma estrela absurda, que eu quero muito jogar no Flamengo, era o sonho da torcida do Flamengo também. Eu acho que realizou o sonho dele, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, mas não foi muito importante. Nenhum dos dois títulos, tá? Na minha opinião. Eu Não foi concordo com você importante. nisso. Concordo com você. E pra mim decepcionou. Eu esperava muito eu mais. acho que foi uma passagem ok, por todo o simbolismo, fez parte dos títulos. E, tipo, sai na hora certa, não sai brigado Mas com ninguém. não vai sair beleza. brigado, vai sair na hora que a Foi pessoa legal, já não foi tava legal. aguentando mais ele ali. Pô, não quero Vidal, não. Pô, vai entrar Vidal. Já tava chegando nesse nível de. Vai entrar Vidal. Quando chega nesse nível jogador, é porque, pô, melhor ir embora. Porque, vai entrar Vidal, olha. Pô, eu passo por isso todo jogo, mané. E aí, o que eu faço? Muda de time, irmão. Vai entrar o Galarza. Pô, tem jeito. Mas, ó, os comentários aqui, ó. A torcida do Flamengo aí tá presente aí. Já vai tarde, boa noite. Já vai Vidal tarde. saindo é reforço, onde Aí, falou. tô falando, já tá nesse nível. Então, acho que foi boa a saída dele. Vai Exato. reforçar o Atlético Paranaense. Pode ser que tenha mais chances lá no CAP. Perfeito. Que é um time que tem bastante jogadores experientes que dão certo, né? Teve o Lúcio Gonzalez, que foi lá no final de carreira e deu certo. Tem o Fernandinho agora. Pode ser que o Vidal encaixe bem lá no CAP, no Furacão. Vidal e Fernandinho, filho. Tá se reforçando pra Champions de 2014, hein, o Atlético Paranaense. Os inimigos do INSS, né? Champions de 2014. A Champions de 2014 tá se reforçando muito bem o Furacão, hein? E falando do Atlético Paranaense, é o confronto do Flamengo na quarta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil. Eu quero saber de palpite, meus amigos. É jogo grande, como diz o Vilani, é jogo treta. O que vocês acham aí? Vilani fala isso direto. Deixou a referência do Vilani do nada. Vem na minha cabeça. Cara, sei lá, eu acho que esse jogo tá com cara de empate, sendo sincero, tá? Mas antes de eu dar meu palpite, eu queria ver o palpite do chat. Eu queria que a rapaziada desse o palpite Vem, dele. chat, vem. Eu gosto quando o chat vem com a gente no palpite, tá? Eu gosto quando a rapaziada vem. Mas eu acho que esse jogo vai ser um bom 1x1. 1x1, tranquilo, sem muitas emoções. Ó, tu já viu também 1x1. E o Maurício me criticando aqui, quase fechei a live quando falou do Vilani. É isso, mal. Não entendi essa, não entendi. Eu acho que é 1x0 esse jogo pro Atlético Paranaense e o jogo vai pros pênaltis. Igual o Lucão? Cara, o Lucão falou... Caraca, mané. A tal da transmissão de pensamentos, filho. É ela, velho. Maurício 2x1 Flamengo. Cara, eu acho que vai ser um bom 2x2. Eu acho que independente, eu acho que vai ser um jogo apertado. Eu acho que não vai ser tipo 2x0, 3x0, 3x1. Eu acho que vai ser 1x0, 2x2. Eu acho que não vai ser um jogo com muito 2x2 é emocionante. Muito placar, não. Entendi. Basicamente isso. O Lucão falou isso aí, ó. Aí, ó. Ih, o Geraldo. Que isso, Geraldo? Calma aí, irmão. Chegou com o pé na porta. Sai do fake, Arturo Vidal. Calma aí, Vidal. Sai do fake, Vidal. Vitor Roque vai guardar, Geraldo? Vai guardar quantos? Vai guardar 2? Moleque, isso, pô, cara. vendido Vitor Roque pro Barcelona, 74 milhões de euros. Se não me engano, foi a segunda maior transferência de jogador brasileiro. Segunda maior. Só atrás do Neymar. Exato, e tipo... Ele é craque de bola. Cara, bizarro, né? Tipo assim, eu tava vendo, ele saiu pro CAP por 24 milhões de reais. Ele era de onde? Ele era do Cruzeiro. Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro e foi pro CAP por 24 milhões de reais. E agora foi vendido pelo preço que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, moleque. Isso é absurdo, né, Leque? Mano, bizarro. Tipo, isso é loucura. Uma joia. Olha o comentário dele. 3 do Vidal e 1 do Fernandinho. Ué, não é 3x0? Qual é, Geraldo? Que isso, cara? 4x0. Um é anulado. Um é anulado. O Vidal não pode ainda jogar, pô, pelo cara. Mas não pode jogar porque ele já jogou pelo Flamengo, né, nessa competição. Mas ele chegou a entrar? Acho que eu não sei. Entrou, com certeza. Com certeza fez alguma merda lá.